RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. O editor é o Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Vamos começar por conhecer os destaques desta edição. A economia nacional deve crescer 4,8% este ano, uma previsão das Nações Unidas. O relatório sobre a situação económica mundial, perspectivas 2024, o principal das Nações Unidas, está publicado. A desmaterialização das relações entre a administração fiscal e o contribuinte é o único caminho que permite transparência e rapidez das operações tributárias. Entendimento do vice-primeiro-ministro em declaração à imprensa ontem em São Filipe, depois de um encontro com médios e grandes contribuintes. O governo alarga por mais 3 anos a vigência do desconto adicional de 20% sobre a tarifa de baixa tensão a conceder aos clientes abrangidos pela tarifa social. E justamente o aumento das tarifas de eletricidade, em vigor desde segunda-feira, vai pesar no bolso. A sugestão da ADECO é poupança. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores declina convite para participar na comissão técnica criada pelo Ministério da Educação para rever o estatuto do pessoal docente. 10 ilhas, 10 mornas, coletânea de inéditos da autoria do compositor e intérprete maiense Jorge Tavares. É apresentado o projeto ainda este ano. O Congresso do Partido Socialista Português está a começar a consagração do novo secretário-geral Nuno Pedro Santos. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento das notícias é já de seguida. A economia nacional deve crescer 4,8% este ano e 5,9% em 2005, dados do relatório das Nações Unidas sobre a situação económica mundial e perspectivas 2024. Publicado ontem em Nova Iorque, o relatório realça que Senegal vai crescer 9%, a taxa mais elevada na África Ocidental. A nível global, as estimativas do principal relatório das Nações Unidas apontam que o desempenho vai estar abaixo da taxa de crescimento pré-pandemia. 2,7% no ano passado, em 2023, e 2,4% este ano. Os peritos referem várias causas: o enfraquecimento do comércio mundial, altos custos de empréstimos, elevada dívida pública e as tensões geopolíticas, a guerra na Ucrânia e o conflito na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, grupo palestiniano considerado terrorista. E justamente o governo, o ministro da Defesa israelita, a poucos momentos da chegada do secretário de Estado norte-americano, que ele anunciou o plano pós-guerra de Israel. Nem na faixa de Gaza, nem Hamas, nem a administração civil israelita. A administração vai ser do próprio exército. A Ucrânia continua a ser intensamente bombardeada, segundo dados divulgados pelo próprio presidente Zelensky. A Rússia já bombardeou a Ucrânia na última semana com mais de 300 mísseis. Regressando ao relatório das Nações Unidas, os peritos recomendam mais investimentos para estimular o crescimento, combater as mudanças climáticas e acelerar o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Era muito A desmaterialização das relações entre a administração fiscal e o contribuinte é o único caminho que permite transparência e rapidez das operações tributárias. Entendimento do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, expresso ontem à tarde em São Filipe, à saída de um encontro com médios e grandes contribuintes. Era muito importante que haver ser um modelo em matéria de fatura eletrónica, mas não tem problema com o setor informal. Então, por isso que não avança para o modelo de autofaturação. O que é que significa? Significa que a hora que o informal vai fazer uma venda a um formal, que o próprio formal te emite fatura em nome daquele informal. Por exemplo, se uma loja, um centro comercial, uma empresa compra ovo, compra peixe, compra queijo ou compra manga de um cabo-verdiano informal, que a própria empresa
Esta faz autofaturação em nome daquele microinformal e te registra aquele valor como compra e como custo e está a ser registrado contabilisticamente e aceito pela administração tributária. Olavo Correia revela que acaba de emitir uma instrução que deve ser transposta em portaria para viabilizar a aplicação da autofaturação ainda este mês. Tudo alguém que está ali fica contente e no debate acompanha. Se necessário medidas adicionais para não poder otimizar essa prática ali, vamos tomar. E é importante que não faça um esforço em conjunto para nos ajudar aqueles microempresários que são informais a formalizar. Vão ter vantagem. Ao que você formalizar, você paga o imposto, mas você tem direitos enquanto cidadão, você tem acesso à saúde, você tem desconto para a segurança social, você tem uma reforma, você pode importar a viatura com isenção de imposto, você pode importar matéria-prima com isenção de imposto. Tem um conjunto de vantagens em não estar formalizado. Por isso, tanto empresas formais como o governo trabalham em conjunto para nos ajudar informais, entre aspas, a formalizar, que é vantajoso para Cabo Verde, é vantajoso para aqueles hoje informais e é vantajoso também para empresas formais. O apelo que Olavo Correia deixa na Ilha do Fogo é que todos devem estar envolvidos na transição para a formalização dos pequenos operadores. Mas, ao mesmo tempo, também é fundamental que nos estabeleça regras ao nível do comércio. Portanto, para que a pessoa faça o comércio, a pessoa tem que ser autorizada, tem que ser licenciado e tem que ter um conjunto de requisitos. Tem que ter um registro na sua loja, tem que ter uma máquina registradora, tem que emitir fatura em português, não é? E tem que criar condições para reporte de informação à administração tributária, que tem que ser em igualdade de circunstâncias para todo alguém que quer fazer negócio ali na Cabo Verde. Para a pessoa se cumpre com lei, cumpre com normas, cumpre com obrigações fiscais, está formalizado, que procura fugir aos impostos, porque hoje em dia a informação está disponível para que garante uma relação de confiança entre a administração tributária, por um lado, e os empreendedores e investidores, por outro lado, porque essa confiança é fundamental para poder acelerar a dinâmica de desenvolvimento da Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças vai hoje de manhã a Mosteiros. Tem encontro marcado com os presidentes das 3 câmaras municipais. A criação da Zona Económica Especial do Fogo está em agenda. O presidente da Associação Intermunicipal da região Fogo e Brava espera ouvir de Olavo Correia uma resposta sobre a operacionalização da sociedade. A ideia foi genial, mas precisamos tirar isso do papel. O que pretendemos é analisar com o Sr. Ministro das Finanças mecanismos de governabilidade e incentivos necessários no sentido de nós criarmos as condições objetivas para o salto que todos almejamos em matéria do desenvolvimento social e económico da região Fogo e Brava. Também vamos analisar a questão da conclusão do anel rodoviário do Fogo, que terá um impacto enorme na melhoria da conectividade interna e permitir o desenvolvimento integrado e harmonioso da nossa região. O alargamento da pista do aeródromo de São Felipe, diria também que o alargamento da pista terá impactos não só a nível da segurança aeroportuária, mas também terá uma valência no sentido de permitir a operação de aviões de grande porte. Fábio Vieira inclui a questão das ligações aéreas e marítimas no rol das preocupações da região. Em concreto, os autarcas do Fogo pensam que já é tempo de ultrapassar a precariedade no sector dos transportes. Uma outra questão que será posta em cima da mesa também será a expansão do Porto de Vale dos Cavaleiros, para permitir também a operação de navios cruzeiros, o que teria um impacto muito positivo na dinamização do setor turístico a nível da região. A questão de escassez de areia tem provocado enormes problemas no setor da construção, também será partilhada com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, no sentido também de nós analisarmos e arquitetarmos uma solução técnica que seja duradoura e sustentável. A visita de Olavo Correia à Ilha do Fogo termina amanhã, depois da inauguração de um hotel em Cova Figueira, concelho de Santa Catarina. O governo alarga por mais 3 anos a vigência do desconto adicional de 20% sobre a tarifa de baixa tensão a conceder aos clientes abrangidos pela tarifa social. Nos termos de uma resolução do Conselho de Ministros que entra hoje em vigor, o valor do desconto adicional deve ser gradualmente ajustado com uma redução de 5 pontos percentuais a partir de 1 de janeiro do próximo ano.
Além do desconto adicional de 20%, o Conselho de Ministros determina a manutenção por mais 12 meses a contar de 1 de julho do ano passado do desconto equivalente a 100% do valor do incremento tarifário, isto para manter o nível da tarifa social sem alteração. Por miúdos, a tarifa social só pode ser mexida a partir de 1 de julho deste ano. O Governo esclarece na resolução número 3 deste ano que as duas medidas protecionistas visam reduzir o impacto da volatilidade dos preços dos combustíveis e devido também à crise provocada, à dupla crise provocada pela guerra na Ucrânia e agora a do Médio Oriente, bem entendido o conflito militar na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. O aumento das tarifas de eletricidade em vigor desde segunda-feira passada vai pesar no bolso dos cabo-verdianos. A poupança, Arnaldo Borges, é a sugestão da ADECO. Os serviços de eletricidade comportam custos com muito peso nas faturas dos cabo-verdianos e alvos de muitas reclamações. Marco Cruz, da direção da ADECO, sabe disso e sabe também que não é preciso gastar muito para que a fatura seja alta. Qualquer consumo que uma família faça tem um grande peso na vida das pessoas. Portanto, este aumento vai pesar ainda mais no bolso dos cabo-verdianos. Não agrada por isso o atual aumento que pode contribuir para o encarecimento de outros produtos. Nós sabemos como é que às vezes hoje a eletricidade arrasta consigo, tem um efeito às vezes até dominó de encarecer outros produtos, porque a eletricidade hoje em dia já é vista como matéria-prima da nossa sociedade moderna, não é? De forma que nós não ficamos satisfeitos com esta subida, se bem que nós sabemos que estamos suscetíveis a termos esses aumentos de tempos em tempos. Marco Cruz perspectiva a partir do aumento, ora verificado o aumento dos custos de exploração das unidades hoteleiras. Com certeza que isso vai pesar mais no custo de exploração das unidades hoteleiras, mas também a nível, às vezes, dos pequenos negócios, das pessoas, a produção de vários artigos aqui que dependem de energia. Isso depois pode ter um efeito também de encarecimento dos produtos que são, às vezes, produzidos e fabricados nacionalmente aqui para as pessoas. Por isso que eu digo, a eletricidade nós temos de ter sempre um cuidado muito grande em gerir bem o setor para que as tarifas fiquem num nível em que possa exatamente facilitar e alavancar a economia e também não pesar no orçamento familiar das pessoas, não é? Aos consumidores, a ADECO sugere poupança no consumo de energia e quer também que sejam exigentes com o governo e com as autoridades. Temos é que sermos cada vez mais eficientes e poupadores no uso da eletricidade, não é? E também exigir que o nosso governo e as autoridades dêem uma resposta consistente à questão das tarifas excessivamente altas em Cabo Verde e que nós podemos atacar no sentido de termos tarifas mais baixas. Sugestões da Associação de Defesa dos Consumidores face ao aumento das faturas de eletricidade. O presidente do Sindicato Nacional de Professores declina o convite para participar na comissão técnica criada pelo Ministério da Educação para rever o estatuto do pessoal docente. Nós entendemos de que a proposta da revisão do estatuto, nos aspectos em que o governo pretende fazer a alteração nos artigos, deve ser a proposta do governo e não conjuntamente com os sindicatos. Isso porquê? Porque depois de termos a proposta da revisão nos artigos, nós depois teremos que trabalhar e apresentar uma contraproposta, irmos sentar à mesa para discutirmos e chegar ao entendimento. Se fizermos parte da equipa da elaboração da proposta, é claro que então o estatuto já está consumado pelas organizações sindicais. Jorge Cardoso, é perentório, é praticamente impossível apresentar a proposta de revisão em junho, como prevê a nota conceitual do Ministério da Educação, e argumentos abundam, desde logo porque o SINDEP tem que edificar a sua própria comissão técnica e especializada para trabalhar a proposta a partir do texto de revisão. Teremos que ter o tempo para que os técnicos trabalhem a nossa contraproposta, depois para irmos discutir. E a negociação de um estatuto não é fácil assim como estão a querer dizer. Tomando o exemplo, o estatuto de 2004, nós entregamos o caderno reivindicativo em 2000
E começamos a negociação em 2001 e só conseguimos terminar em 2004. A revisão do atual estatuto começou em 2012 e foi concluído no final de 2015, porque leva o seu tempo para fazer a negociação e chegar a entendimento, porque não é pacífico tanto assim. O período de negociação da revisão adivinha-se longo e até penoso, e o argumento de peso que o presidente do SINDEP apresenta para pedir uma solução intermédia. Jorge Cardoso esclarece que os professores estão indisponíveis para esperar mais por melhores salários. O governo entregou concretamente com o SINDEP um memorando de entendimento e em termos salarial até que é para ser faseada até 2026. Mas veja, o estatuto terá o anexo que é a tabela salarial. E então o quê? O estatuto, depois de ser promulgado pelo Sr. Presidente da República e publicado no Boletim Oficial, o salário que for indexado terá que ser cumprido a partir daí. Então não haverá esse faseamento. Daí que nós propusemos ao governo uma alternativa e aceitaremos, de facto, até de uma forma faseada, o reajuste salarial até 2026. Mas isso tem que ser fora do estatuto. O SINDEP só pode subscrever um acordo com o Ministério da Educação em que a questão salarial fica explícita. E sem melhorias nos salários, Jorge Cardoso avisa que as notas finais do ano letivo podem ser congeladas. 10 ilhas, 10 mornas, coletânea de inéditos, da autoria do compositor e intérprete maiense Jorge Tavares. O projeto conta com a participação de várias vozes. Solange Cesarovna e Miguel Lobo são exemplos. A apresentação de 10 ilhas, 10 mornas tem lugar ainda este ano na Nivás. Um sonho antigo e que agora vai ser materializado, assim Jorge Tavares descreve esse projeto 10 ilhas, 10 mornas. Cantar Cabo Verde é a proposta dessa coletânea de mornas que já tem o financiamento de uma empresa nacional. Já tem um bom financiamento por parte da empresa Cabo Telecom. Está na fase de apresentar o projeto nas outras instituições, já a Presidência da República, porque a Presidência da República tem uma voz muito grande lá na abraça cultura Cabo Verde, e nesse aspecto para mim é fundamental, do modo que nos espera uma carta de recomendação. Salita teria alguns arrestos no sentido de se apanhar aquela parte de financiamento que já tem no Cabo Telecom. Então, começa, por exemplo, não na tudo produtores, mas para a distribuir, pelo menos para gravar uns 2 ou 3 músicos, porque hoje a produção de cada música é extremamente caro. Para ter um bom trabalho assim, para ter um bom trabalho, tem que ter mais de 100 mil escuros para cada música. A ideia de Jorge Tavares é o trabalho ser realizado e interpretado por diferentes produtores e cantores nacionais. As gravações estão agendadas para breve. Arranco logo nesse mês, no princípio de fevereiro. Naquelas 10 ilhas, 10 mornas, o que é justo fazer é que morna de cada ilha para ter uma interpretação mais forte e, por exemplo, uma pessoa de Brava, está cantando aquele sotaque de Brava, está cantando aquele calor de Brava mesmo, que é mais do que mim. Então, de modo que fazer uma distribuição, ok? De Brava, pronto, Gardenia Beiroz. Em princípio, de Sal pode ser Miguel Lobo, e de Ilha de Santiago pode ser Albertino ou outro. E sim, mas no projeto esta que essa proposta de que esse materializador, de que as vozes que trabalham a cada ilha, você entende? Então, de São Vicente e Solange Cesarovna. Os intérpretes que vão dar voz ao projeto 10 Ilhas, 10 Mornas já foram contactados. Jorge Tavares garante que o trabalho vai estar disponível no mercado ainda este ano. O Congresso do Partido Socialista Português está a começar agora. É a consagração do novo secretário-geral Nuno Pedro Santos, a despedida de António Costa, chefe do governo em gestão até as legislativas antecipadas de 10 de março. Uma reportagem de Francisco Nascimento, da TSF. O Congresso é de consagração de Pedro Nuno Santos, mas também de tentativa de união. O mote já tinha sido lançado na noite das eleições internas. Nem toda a gente compreende esta capacidade do PS se unir
Não é por acaso que ao longo de toda a longa história do PS nós tivemos apenas 9 secretários-gerais. Cabe à nova liderança do partido assegurar a unidade e assegurar a pluralidade. Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro chegaram a um acordo para a apresentação de listas conjuntas para a Comissão Nacional, o órgão máximo entre congressos, onde a ministro fica responsável por indicar 35% dos lugares e o primeiro nome é o do moderado e apoiante de Pedro Nuno Santos, Francisco Assis. Para evitar uma lista alternativa, a TSF apurou que também Daniel Adrião poderá indicar nomes para o órgão, mas tudo depende de uma conversa entre Pedro Nuno Santos e o antigo adversário. O único candidato à presidência do PS é o atual presidente, Carlos César, que conta com o apoio de todas as fações do partido, seja António Costa, Augusto Santos Silva ou Manuel Alegre. O primeiro-ministro em gestão e agora antigo líder do PS fica responsável pela sessão de abertura do Congresso, mas já não regressa para os restantes dias, deixa o palco para outros protagonistas. António Costa vai fazer um balanço do mandato, principalmente dos governos desde 2015, e já não vai assistir aos 2 discursos de Pedro Nuno Santos, um no sábado e outro no domingo. No último dia, o líder vai dar o pontapé de saída para a campanha eleitoral. Aguardam-se propostas para estimular o eleitorado. O Supremo Tribunal senegalês confirma a condenação de Ousmane Sonko por difamação, o que parece por Carlos Santos. Ousmane Sonko, que ficou em terceiro nas eleições de 2019, fora da corrida das eleições de 25 de fevereiro. Uma nota, o presidente Zelensky, numa comunicação ontem ao país, disse que na última semana a Rússia lançou um total de quase 300 mísseis e mais de 200 drones explosivos SAED contra a Ucrânia. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã, concluída esta edição do Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.